Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer essa seita da Cat a Luz, Cat Torres, Cat Luz, que tá mais pra Cat as Trevas, né? E talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, então eu vou te pedir um pouquinho de paciência, porque é muita coisa pra falar dela, muitas coisas aconteceram. E aqui é um canal que eu costumo trazer esse assunto sobre seita, e essa seita envolve o Brasil e os Estados Unidos, envolve tráfico de mulheres, exploração. E o negócio foi feio, gente, foi feio. Ela falava com ETs, né, supostamente, né, mas é claro que não. Enfim, já tem o documentário da BBC, que está disponível aqui no YouTube, livre para todo mundo assistir. E então, é isso, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. Hoje nós vamos falar dessa Cat, a Torre, Cat Torres, né, Catiúcia. Gente, eu não consigo pronunciar esse nome assim, me desculpe, tá? Mas vamos falar como o nome que ela foi conhecida, né? Ela foi conhecida como Cat Torres, ou Cat a Luz, como ela foi conhecida na internet. É uma ex-modelo, ela é influenciadora brasileira e ganhou fama no Instagram. Oferecia serviço de coaching, ela oferecia esse programa de coaching. Ela tinha promessas de amor, dinheiro, autoestima. A autoestima que você sempre sonhou. Porém, a sua trajetória tomou um rumo muito sombrio. Cat Torres foi então condenada a 8 anos de prisão por submeter uma mulher a tráfico humano. Na verdade, foram 20 acusações, né? São 20 mulheres que acusaram ela, né? E já foi comprovado, ela já foi condenada, então não são supostas, as alegações foram mesmo comprovadas. Segundo investigações, ela traiu a jovem Desirê Freitas, de 28 anos, para os Estados Unidos com o objetivo de exploração. Além disso, Cat Torres continua sendo alvo de outras denúncias. Então, assim, ela sofreu essa condenação, mas ela pode ter outras condenações. Então, outras condenações ainda virão. Cat Torres é nascida em Belém, compartilhou com seus seguidores a origem simples de sua família no Pará. Ela também questionou a necessidade de isolamento social lá naquela época, lá no Covid-19. Ela questionou a existência da doença, né, do CV19. Né? Ela foi uma das negacionistas do CV19. Ela dizia que o vírus não existia, que era invenção, que, enfim, ela era uma das pessoas negacionistas. Ela estava ligada, vocês sabem a quê, né? Se eu falar, né? A extrema-direita, né? Que novidade, né? E por estar ligada a eles, ela era negacionista, só que ao mesmo tempo que ela negava que a doença existia, então olha que contradição. Ela negava que a doença existia, porém, ao mesmo tempo ela prometia que ela podia curar, porque ela fazia essa promessa de que ela podia curar doenças, inclusive câncer, tá? Ela fazia essa promessa milagrosa, então é muito complicado, porque aí você já está envolvendo saúde, porque algumas pessoas que entravam em contato com ela, com algumas doenças, ela prometia essa cura e fazia com que essas pessoas parassem seu tratamento. Então, se fosse um tratamento sério, um tratamento que envolve vida, como o caso de câncer, a pessoa pode vir a falecer porque parou de fazer o tratamento, porque ela prometia viver, né? Então, assim, você imagina isso na época da pandemia, o que essa maluca aí pregava e fazia, e as pessoas seguiam ela, e as pessoas estavam assim, né, entre o negacionismo e o achismo, né, porque ao mesmo tempo que as pessoas falavam que a doença não existia, as pessoas estavam seguindo a onda de pessoas que curavam milagrosamente através da energia de cura, de sei lá, mas o que, então imagina a loucura que é, Soluço, que estava na cabeça dessas pessoas, né, dela
e das pessoas que seguiam ela, né? Em 2017, ela lançou o livro de autoajuda A Voz. Uma história de superação, crescimento espiritual e felicidade. Passou a oferecer tratamentos espirituais que chegavam a custar R$700. Cat Torres foi presa então em outubro de 2023 ao desembarcar de um avião vindo dos Estados Unidos com outros brasileiros deportados por estarem ilegalmente no país norte-americano. A sua prisão foi convertida em preventiva aqui no Brasil e ela foi transferida para um presídio feminino em Bangu, no Rio de Janeiro. As denúncias contra Cat Torres incluem cooptação, alojamento, acolhimento de Desirê Freitas, com a finalidade de submetê-la a trabalho em condições análogas à escravidão, exploração sexual. Ela reduziu as vítimas a uma condição semelhante a escravizadas, sujeitando a jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho. Em resumo, Cat Torres já teve uma vida financeira estável em Los Angeles. Parece que ela saiu, né, de uma vida muito miserável lá em Belém e conseguiu sim conquistar uma vida, uma carreira, né? Ela teve uma carreira de modelo, ela conseguiu conquistar um dinheiro e ela acabou liderando então uma suposta uma seita religiosa com essas consequências graves, né? Então assim, esse é um caso muito triste, gente, muito, muito perturbador. E que a gente tem que tomar muito cuidado com esses líderes religiosos carismáticos, porque as pessoas não questionam as suas intenções, as suas práticas, porque ela se auto-intitulava Cat a Luz, né, como a sua persona em suas redes sociais, e ela não seguia uma religião, ela misturava todas as religiões, ela misturava assim, ela se intitulava bruxa, ela se tornou então uma líder religiosa e ela fazia lavagem cerebral nessas meninas, né? Fazia com que elas acreditassem no que elas quisessem, porque elas estavam procurando ajuda e ela dava essa ajuda que elas estavam procurando, né? E ela tinha esse nome sugestivo, né? Cat a Luz, né? Cat a Luz, né? Ela trazia a verdadeira luz, né? Ela trazia esperança, ela trazia luz na sua vida, prosperidade, ela prometia prosperidade, amor próprio, autoestima, né? E ela atraía muitos seguidores com esse nome de Cat a Luz, por meio das suas presenças nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ela compartilhava fotos, vídeos, mensagens com uma abordagem espiritual e motivacional. Então ela tinha não só um Instagram motivacional, mas um Instagram espiritual. Ela misturava tudo. Ela prometia ajudar seus seguidores a alcançar sucesso, amor, autoestima. E ela usava essas plataformas na rede social para atrair essas meninas, né? E era por lá que ela atraía as meninas para que elas pudessem viajar. Então ela pagava a viagem dessas meninas lá para os Estados Unidos. E uma vez lá elas ficavam presas, detidas, tinha seu passaporte retido, seus documentos, elas não tinham como voltar, todo o dinheiro que elas ganhavam, ela ficava com ela. Então ela tinha várias estratégias para abordar essas meninas e fazer lavagem cerebral, porque o principal armadilha das seitas é a lavagem cerebral. E ela começava assim com conteúdo inspiracional, motivacional. Ela compartilhava mensagens positivas, reflexões sobre autoestima, sucesso, espiritualidade. Então assim, ela postava coisas que são bonitas de se ver. Quem que não gosta de ver, né? As pessoas gostam, né? Atraía pessoas em busca de orientação, as pessoas queriam orientação, as pessoas estavam buscando apoio emocional, principalmente na época da pandemia, como as pessoas estavam desesperadas, procurando apoio emocional, né? E ela tinha um estilo de vida atraente. Então Cat exibia lá o seu estilo de vida aparentemente glamuroso, com fotos em locais exóticos, roupas elegantes, eventos sociais. Isso criava uma imagem aspiracional que atraía tantos seguidores que também queriam uma vida semelhante. Então assim, toma cuidado com o que você vê na internet, que nem tudo que você vê na internet é a real. Então assim, nem tudo que reluz é ouro. Então ela ostentava uma vida que muita gente queria ter.
Então ela começou a fazer aquele coaching e consultoria. Ela oferecia esse serviço de coaching, de consultoria, prometendo ajudar a vida de seus seguidores, a alcançarem seus objetivos, os seus objetivos pessoais, profissionais. E essa abordagem atraiu as pessoas interessadas em autodesenvolvimento. Então, com tudo isso que ela já montou, ela criava uma conexão pessoal com seus seguidores. Porque ela respondia os comentários e mensagem direta, né? Então ela criava essa conexão com as pessoas. Então as pessoas se sentiam acolhidas por ela, né? E as pessoas tinham esse senso de pertencimento. Eu já falei muito isso sobre seita, que a seita faz você se sentir pertencido, né? Que às vezes a pessoa, quando ela está se sentindo deslocada no mundo, vem a seita e vem aqui. Olha, aqui você pertence. Então, essa sensação de pertencimento. Então, a Cat Toys atraía as mulheres na sua casa por meio dessa combinação de manipulação, coerção e promessas enganosas. E ela usou várias técnicas, assim, todas técnicas bem de coisas de seitas, que eu já falei muito aqui no canal. Ela esbanjava confiança e empatia. A Cat estabeleceu relações de confiança com as mulheres. Ela oferecia apoio emocional e compreensão. Apresentava como alguém que entendia suas dores e dificuldades. Eram mulheres que estavam sofrendo. E ela dava apoio emocional para quem estava ferido, para as pessoas que estavam precisando de um apoio emocional. E aí, quando você está bem no fundo da poça, você se agarra a qualquer tronco, sabe? Só que nem sempre um tronco é uma ajuda. Então ela veio com aquela promessa de sucesso, de espiritualidade, porque ela alegava ter poderes espirituais, prometendo magias, feitiços para amor, dinheiro, saúde. Atraía mulheres para essas soluções para seus problemas. E a Cat, ela fazia uma coisa muito comum também em seitas, que é a exploração de vulnerabilidade. Cat focava em mulheres vulneráveis como Ana. Ana também está no documentário da BBC. Assiste lá que você vai entender. Eu não tô aqui para narrar o documentário da BBC. Eu vim trazer o meu ponto de vista sobre essa questão de seitas, que eu tô sempre falando no canal. Então, assim, Ana, ela já tinha passado por relacionamentos abusivos e ela tinha histórias difíceis de superar. Então, ela oferecia uma saída para Ana, uma saída positiva para que ela pudesse superar essa vida difícil que ela já teve, que a Ana já sofreu muito. Então, o que ela prometia também para essas mulheres? Fama e glamour. Cat exibia uma vida glamurosa nas redes sociais, com fotos ao lado de celebridades e capas de revista. Então, isso criava uma imagem aspiracional que atraía seus seguidores. Então, Ana, vendo tudo aquilo, olhando pela internet, pensou: é a vida que eu queria ter, é a vida que muita gente gostaria de ter. Então ela se mudou para Boston, né, para Nova York em 2019 e foi assistente de Cat, né? E ela dizia, gente, que era tão exaustivo cuidar da casa dela, fazer tudo que a Cat exigia, que ela ia para academia e ia dormir na academia, porque era o momento que ela podia descansar, porque ela nem sequer podia descansar. Então, assim... E o pior é que essas meninas nunca foram pagas, tá? Elas iam pra lá, tinham seu passaporte apreendido por ela, que ela dizia que ia guardar esses documentos delas, e não recebiam nada, né? Não recebiam nada, não recebiam dinheiro, ficavam lá trabalhando em jornadas exaustivas. Então elas não tinham como voltar, elas não tinham renda para juntar, elas não tinham como alugar uma casa em outro lugar, então elas eram obrigadas a ficar ali debaixo do teto da Cat, né? Eu tava numa cidade estranha, num hotel estranho, transando com um estranho por dinheiro. Como eu vim parar aqui? Esta é Cat Torres, uma modelo brasileira que virou coach e conseguiu mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. She was so blissful, she was so sweet. And then she turned into an absolute narcissistic monster. In the name of Mother Mary and your Queen Cat Torres, the Messiah, I'm Jesus Christ, understand me? Ela pegou essas meninas e convenceu elas a fazer o que ela queria. Eu fui sexualmente explorada, escravizada e presa.
As pessoas falam, ela é muito perigosa. Cuidado com ela, porque ela pode mudar o que as pessoas pensam. E você acha que você pode mudar a mente das pessoas? Não sei. Mas se eu tenho esse poder, eu acho um grande talento. E a Ana, ela conta que a Cat chegou a ficar agressiva. Quando elas questionavam, né, sobre o dinheiro, sobre os documentos, ela era agressiva com elas, né? E depois de 3 meses, Ana tentou encontrar maneira de escapar e foi morar com o seu namorado lá. Nessa época, não foi o fim da participação de Ana na vida da Cat, né? Porque, veja bem, as famílias de outras mulheres começaram a denunciar os desaparecimentos, porque elas saíam, né, do Brasil para ir trabalhar com a Cat e simplesmente essas pessoas paravam de se comunicar com a família, assim, por meses. Então elas eram dadas como desaparecidas, porque se você não tem contato. E a Cat, naquele momento, ela já estava casada com um homem chamado Zack, né? E ela conheceu lá na Califórnia e se casaram. Então, assim, esse Zack, gente, ele está o tempo todo presente. E eu questiono muito por que ele não foi investigado. Porque mesmo que ele não tenha praticado nada, ou não sei se de repente ele praticou alguma coisa de errado, ele foi no mínimo conivente, né? E eu acho muito estranho, porque como que ele via essas meninas lá e não questionava, né? Enfim, eu acho muito esquisito, né? O padrão usado com Ana, Cat tinha como alvo suas seguidoras mais dedicadas, assim como ela fez com a Ana. Ela recrutava as suas seguidoras mais dedicadas e as que estivessem mais dentro de um perfil, assim, que ela meio que idealizou, né? Então, em troca disso, ela prometia realizar todos os seus sonhos, se valendo de informações pessoais íntimas que haviam compartilhado com ela durante as suas sessões de coaching. Desirê Freitas, que é então a brasileira que morava na Alemanha, e a brasileira Maia, as duas mulheres cujo desaparecimento, gente, motivou até mesmo o FBI. O FBI começou a investigar o desaparecimento dela, porque as famílias queriam saber onde estão essas mulheres, né? E a Cat, ela começou a se apresentar nas redes sociais com essas mulheres, com todas essas mulheres que ela recrutou, como clã de bruxas, né? Elas se recrutou. Então é o que seria essa seita de bruxas, mas não são exatamente bruxas, né? Bruxas não são escravas, bruxas são livres, não escravas. E a BBC descobriu que pelo menos mais 4 mulheres quase foram convencidas a se mudar para a casa de Cat, nos Estados Unidos, mas elas desistiram. E olha, elas devem se sentir muito aliviadas de não terem ido para lá, né? Algumas mulheres não quiseram aparecer no documentário da BBC, então depois você assistir lá, né? Mas algumas conseguiram, né? Algumas estão com vozes de atores, tá? Não são elas, alguns são atores, mas se eu não me engano a Ana no documentário é ela mesma que tá lá falando. Então depois você assiste lá, tá? No caso da Desirê, a Cat comprou a passagem de avião para que ela saísse da Alemanha, porque ela estava morando na Alemanha, e fosse morar com ela lá nos Estados Unidos. Então ela deu tudo para ela. Cat, olha só, vocês pensam que para por aí? Não, o negócio só piora, porque Cat também é acusada de convencer Letícia, que tinha 14 anos, quando iniciou as sessões de coaching para ela se mudar para os Estados Unidos. Né? Que é um programa de au pair, que é uma questão de babá que mora na residência da família e depois morar com ela. Quanto a Sol é uma brasileira que está com o nome modificado, porque ela pediu para deixar o nome dela protegido. A Sol concordou em morar com Cat depois de ficar sem teto e foi contratada para fazer leituras de tarô e dar aulas de yoga. E todas essas mulheres que estavam lá, né, depois de um tempo elas perceberam que a realidade era bem diferente do conto de fadas que elas viam na internet. Elas começaram a ver que o negócio o buraco era bem mais embaixo. Em poucas semanas lá, Desirê diz que Cat pressionou a trabalhar em um clube de striptease e disse que se não obedecesse, teria que devolver todo o dinheiro gasto com ela, com passagens aéreas, hospedagens, móveis para o seu quarto e até mesmo com rituais de bruxaria, né? E vocês têm que entender que essas pessoas, antes de ir para lá, já sofreram lavagem cerebral e elas tinham medo da Cat, medo espiritual, que é ainda pior, porque elas tinham medo, né, de que Cat fizesse uma bruxaria que fizesse muito mal para elas. Então,
É muito fácil a gente olhar assim de fora e julgar e falar, por que você não vai embora? Por que você acreditou? Por que você caiu nessa? Então essas ameaças de maldição são as que mais prendem, porque elas tinham crises de ansiedade, de pânico, só de pensar em sofrer, né, com esse tipo de coisa. Então assim, é muito complicado, não dá para julgar as vítimas, porque elas estavam nessa rede de lavagem cerebral, e elas realmente acreditavam que a Cat podia lançar uma maldição. Então, por conta desse medo da maldição, Desiree concordou em trabalhar como stripper. O gerente do clube de striptease, James, disse à BBC que ela trabalhava muitas horas por dia, 7 dias por semana. Era muito cansativo mesmo. Desiree e Sol dizem que as mulheres na casa da Cat em Austin eram submetidas a regras rígidas. Elas eram proibidas de falar entre si. Para elas conversar entre elas, elas precisavam da permissão da Cat para sair dos seus quartos. Elas precisavam da permissão da Cat até para usar o banheiro. E elas eram obrigadas a entregar todo o dinheiro que recebiam para a Cat. Então, elas eram exploradas. E elas eram obrigadas a entregar todo o dinheiro que recebiam. Então, olha só que interessante, né? Ela explora as meninas, né, cafetando as meninas, e ainda pegava o dinheiro dela. E Sol, ela resolveu fugir porque Cat estava falando que ela deveria trabalhar no Brasil como castigo. Então ela começou a fugir, desesperada dessa situação, com a ajuda do seu ex-namorado lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, as armas que o marido dela tinha em casa começaram a aparecer regularmente em posts do Instagram. Ai, esse povo que tem uma tara por arminhas, né? Então, assim, as mulheres começaram a ter medo, porque elas começaram a ver isso também como uma ameaça. E nessa época, a Desiree conta que a Cat tentou convencê-la a trocar, então, seu trabalho de striptease pelo trabalho de garota de programa. Ela se recusou, mas no dia seguinte, a Cat levou ela de surpresa no campo de tiro. E Desiree ficou muito assustada, disse que acabou cedendo à exigência de Cat. E a Cat colocava metas assim de dinheiro absurdas, né? Ela estabelecia metas de $1.000, depois subiu para $3.000 por dia. E elas não eram autorizadas a voltar para casa antes de ter aquele dinheiro, não. E a Desiree diz que chegou a dormir várias vezes na rua porque ela não conseguia bater a meta da Desiree. Então, nossa, imagina quantos homens por noite ela tinha que atender para atender a meta dessa mulher. Ai, que mulher nojenta. E quando você assistir o documentário da BBC, você vai ficar com nojo dessa mulher, porque essa mulher, ela é insuportável. Primeiro, que ela não acha que ela errou, ela acha que ela é perfeita, que não fez nada de errado. Ela não fez nada de errado, ela é uma santa, ela não fez nada de errado, tá todo mundo acusando ela à toa, né? Assim, essa foi um dos piores casos, sabe? Olha, eu já conhecia esse caso da Cat Torres, mas antes disso tudo acontecer, antes da prisão dela e da condenação, eu sabia dessas meninas que estavam presas nos Estados Unidos. Eu sabia que a família estava atrás, enfim, não sei se vocês estavam sabendo desse caso, mas eu sabia que a família estava desesperada, a família até estava procurando, né, fez retrato falado, se elas podiam estar aqui ou lá, então. Mas, agora que veio a condenação delas, nossa, achei ótimo. Mas 8 anos ainda é pouco, mas eu estou sabendo que pode vir mais, né, porque ainda tem as outras acusações que ela vai responder. Mas quando você vê a prepotência dela na BBC, você fica assim, meu Deus, é uma mistura de narcisismo com megalomania, sabe? Ela é uma pessoa horrorosa, né? Por mais que ela tenha sido modelo, por mais que ela tenha sido muito bonita, hoje ela é uma pessoa horrorosa porque ela é uma pessoa horrorosa de alma. E parece que o monstro que tem dentro dela já tornou-se visível, né? Então as meninas, né, que ficavam lá, né, nessa situação, ter sido deportadas aqui pro Brasil foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas, né? Porque aí elas puderam ser resgatadas.
Em novembro de 2022, a polícia convenceu Cat e as outras mulheres a comparecerem pessoalmente a uma delegacia no condado de Franklin, no Maine. O policial que interrogou Cat, Desiree Letícia, o detetive David Devil, disse à BBC que ele e os seus colegas ficaram preocupados após notarem uma série de sinais como desconfiança das mulheres em relação aos policiais, seu isolamento e relutância em falar sem a permissão de Cat. Então imagine a situação, né? Eles já tinham recebido as denúncias, né? E quando eles colocaram as mulheres para depor, elas precisavam da autorização da Cat para falar. Então aquilo já chamou muito a atenção da polícia, né? Traficantes de pessoas nem sempre são como nos filmes, onde você tem uma gangue que sequestra pessoas. É muito mais comum que seja alguém que você confia, diz os policiais de lá dos Estados Unidos. Em dezembro de 2022, 2 mulheres haviam retornado em segurança ao Brasil. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas é um dos crimes mais crescem no mundo, gerando cerca de 150 bilhões de dólares em lucros por ano. Ele acredita que as redes sociais oferecem uma plataforma para que os traficantes encontrem e seduzam as vítimas. Então, gente, muito cuidado com quem você conhece na internet. Você conheceu uma pessoa na internet que tá te convidando para ir para outro país ou até para outra cidade, para outro estado, a gente toma muito cuidado, De preferência, não vá para outro país. Como é que você vai para outro país se você tem o dinheiro para voltar? Se você não tiver como voltar pelas suas próprias pernas, nem vá. Se for dinheiro dessa pessoa que você não conhece, não confia. Tá difícil da gente confiar em quem a gente conhece. Imagine você confiar em quem você não conhece, em uma pessoa que você vê, sabe, você vê lá no Instagram, você vê na internet, você vê uma vida de glamour, mas você não sabe exatamente como essa pessoa é. Eu já vi tantos e tantos casos que você sai do Instagram, a vida não é nada daquilo que tá no Instagram. Então, assim, gente, eu como mãe, nossa, eu tô velha assim, eu fico assim agoniada, que se fosse minha filha, eu não sei. Primeiro, eu não deixaria minha filha sair do Brasil. Eu acho que eu não deixaria. Mas quando é maior de idade, a gente não pode amarrar no pé da cama, né? É complicado, mas assim, a gente toma muito cuidado. A gente toma muito cuidado com seitas. Tomem cuidado com seitas, tomem cuidado com coaching. A gente toma muito cuidado com coaching de internet que te promete coisas absurdas. Gente, pelo amor de Deus, as coisas não são assim. Ah, porque se você acreditar em tal coisa. Não é assim, gente. Não é. Pelo amor de Deus, não. Toma cuidado com líderes religiosos que prometem. Isso é qualquer religião, tá? Qualquer uma, qualquer espiritualidade, porque as pessoas, elas usam a religião, as pessoas usam a espiritualidade. Então você toma muito cuidado com líderes religiosos carismáticos, sabe? Tome cuidado. Não interessa ser famoso, não interessa se todo mundo baba o ovo dele ou dela, sabe? Toma cuidado. Ah, e ela era devota não. Ela seguia o João de Deus, né? Que cometeu quantos estupros? Né? Ele foi condenado, não sei por quantos, né? Ele molestou várias moças, né? Meninas. Então, assim, ela já não segue gente boa, não. Então, assim, toma muito cuidado com a internet. Toma muito cuidado com o Instagram, toma muito cuidado com quem você segue, toma cuidado com o coach, toma cuidado com líderes religiosos, toma cuidado com seitas. Tudo que manipula a sua mente. Ai, porque a sua vida vai melhorar se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não é bem assim, tá? Texto motivacional é bonitinho, mas nada vai mudar a sua vida se você ficar pensando positivo o tempo todo. Não é bem assim que as coisas funcionam. É isso, gente. Mais um vídeo de seita. Tanta seita, gente. É tanta seita que não dá pra trazer tudo. Até hoje eu não consegui terminar o caso da Didija Cardoso, porque o caso dela também é bem escabroso, né? Tem a seita do TikTok, gente. Tem uma seita do TikTok. Tem uma seita na Argentina pra trazer aqui. Olha, é muita seita. É muita seita, não tô dando conta. A única seita que eu queria é a seita Pix. Quem quiser ajudar o canal aí, o presidente do canal, pode fazer o Pix aí pra ajudar nós aí, porque a monetização aqui é ruimzinha, viu? O YouTube precisa ajudar mais a gente, viu? É isso, gente.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, que eu acho tão difícil, não assiste até o final. Mas se você assistiu até aqui, digita aí, aceita não. Tchau.